picar é o bicho. É o bicho. Bicho de pesco. O podcast. Ok. Bem, estamos live, amigos. Mais um episódio de Bicho de Pesco. Episódio número 10. Uau, 10 episódios passaram a voar, incrível. Não é, Sara? Passou mesmo a voar. Bem, hoje vamos falar de nutrição. Temos connosco a Márcia Freitas, uma nutricionista de renome, muito conceituada na nossa ilha. Ela talvez é mais reconhecida por vocês quando vai à Antena 3, ela é regular. Ela aborda todas as semanas um tema diferente. Também costuma ir à televisão, à RTP Madeira, é uma cara muito familiar dos madeirenses. Além disso, eu conheço também do ginásio Platinum. Digamos, a nutricionista residente do ginásio. Não é mais. Que é um ginásio que eu também tenho muito boa consideração. São profissionais excelentes, uma equipa Fantásticas. sem Fantástico dúvida. mesmo. E pronto, é nada agora melhor do que ouvir pela própria como é que ela se formou, a sua história, de onde é que veio o bichinho pela nutrição. Então, Márcia, conta-me lá. É assim, eu desde pequenina que não tinha muito bons hábitos alimentares, admito. Isso é uma coisa que antes não gostava disto, antes não gostava daquilo, eu acho que Eras faz de parte pequena? Era. Mas sempre tive uma tendência para excesso de peso. A minha irmã mais velha, por exemplo, que tem mais ou menos 3 anos mais velha, é sempre a magrinha da casa e eu era sempre a mais cheinha. E isso, com o passar dos anos, fazia um bocadinho a impressão. E aí eu tinha um medo terrível de não saber controlar o meu peso. E ao longo da minha adolescência tinha sempre essa preocupação de quero saber mais para controlar melhor o meu peso. Depois surgiu um dia que os meus pais compraram um livro, até uns livros, que eram umas enciclopédias, que tinha como curar certas patologias da forma mais natural possível. Eu nessa altura, eu nasci cá na Madeira, mas emigrei para a África do Sul, onde fiz toda a minha escola primária e a minha escola secundária toda lá. E depois voltaste para cá Depois com que voltei para idade? cá com 19 anos e fui para a faculdade. Mas E foi- se calhar a tua língua primária pode-se dizer que é o inglês. Neste caso foi o inglês. E Sim. como é que Aí foi fiz voltar assim e estudar agora tudo em português? muito difícil, muito difícil. Eu, por exemplo, quando eles compraram esses tais livros, estava em português, porque eles são portugueses, e eu tive que traduzir um a um cada palavra para conseguir ter uma boa leitura daquele livro. Pois é. Mas tinha tanto interesse nesse livro que arrisquei e deixa-me lá traduzir isto tudo. E a paixão começou por aí. E comecei cada revista que eu tinha, eu ia ver, a nutrição realmente realçava mais e comecei a ganhar essa paixão. Depois, quando decidimos sair da África do Sul, voltamos para a ilha, que eu adoro. Não me vejo a viver na África do Sul, não, porque qualquer pessoa, qualquer imigrante sabe o que é viver fora do seu país. Eu acho que trabalhamos muito, mesmo os adolescentes trabalham nos negócios dos pais. Eu acho que uma imigrante, mais do que ninguém, valoriza a nossa ilha, porque eles todos os verões, eles se calhar têm dinheiro e têm certamente, não é? E estão perto de destinos paradisíacos que nós sonhamos ir, mas eles não, todos os anos, seja de para onde der, estão cá, ou no verão, ou no Natal, e aí A acho nossa que ilha notamos é o valor, fantástica. é verdade. Eu dou muito valor a esta ilha e é por isso que quando depois voltei, depois de estudar, realmente voltei para a ilha Sim, porque voltaste adoro. Voltaste para cá com 19, depois foste 19. foste para a faculdade, para Lisboa, para fora. Exatamente. Quando voltei foi muito difícil, porque não sabia falar português, nunca tive aulas de português. Nem Não de diria. escrita. Foi muito difícil. Se bem que eu acho que eu conheço, tenho algumas famílias imigrantes também, e eles aprendem em casa. Não, se calhar não aprendem as regras, não é? Mas tu já sabias falar Exato, os minimamente. meus pais sempre falaram comigo em português, e isso nunca se perdeu, mas Aprendias de ouvido. só de ouvido. Eu nunca tive aulas de português, por exemplo, nunca tive. Por isso, para mim, foi muito difícil voltar. Admito que foi uma fase muito difícil na minha vida, porque nunca vou me esquecer. Quando cheguei, pensei, vou voltar, tenho o 12º feito, é só entrar na faculdade e está tudo feito. Não, tinha que fazer as específicas. De novo, De pois. novo, traduzi tudo no livro, e para mim era muito difícil porque estava habituada a ser sempre a melhor aluna da sala e de repente
E agora não consigo ler estas coisas todas. Foi muito desafiante. Admito que nesta fase pensei em desistir. Pensei, eu vou voltar para a África do Sul, a um país inglês, e vou deixar a minha ilha. Mas arrisquei. E Ias depois, ficar na tua zona de conforto. Querias voltar para a zona de sim, conforto. sim, Se mas bem, se bem que arrisquei. eu acho que estás melhor cá, porque Estou atendendo melhor às cá. vezes a realidade do que se passa lá, é preferível estar É, aqui, mesmo que inicialmente tenha sido preciso assim batalhar um pouco. Mas ah, sabes, são estes obstáculos ai, só que mesmo, só fazem, mesmo. que fazem de nós Crescer. depois. Eu Exatamente, acho que é o que faz ter a personalidade que nós temos hoje em dia. E quando sem dúvida. enfrentamos muitas dificuldades, nós olhamos para trás e pensamos: aquela fase foi muito difícil e tu ultrapassaste, por isso esta tu também vais conseguir. E acho que isso é fabuloso. Pois tive muita sorte, porque fui para o Porto e tive a sorte de viver com uma rapariga fabulosa, a Fabíola Mourinho, que foi um anjinho que entrou na minha vida, que é fantástico em português. Realmente, aquela mulher Então, escreve. vocês faziam aulas, ela dava-te aulas privadas? Não é aulas privadas, mas quando eu não conseguia perceber as coisas, ela traduzia-me e ela, como odiava inglês, eu traduzia, porque os livros, felizmente, os livros na faculdade são todos em inglês. A maior Coitadinha, parte do conhecimento está. tudo. Isso é uma grande vantagem para Foi ti. uma grande vantagem, mas no meu primeiro ano, como eu quando ia para as frequências, pois não conseguia ler muito bem As perguntas, as o perguntas. enunciado. Era terrível. Quando era aqueles exames práticos, fantástico, eu tinha notas altíssimas. Quando era pus para ler, era um bocadinho mais complicado. Por isso admito que o meu primeiro ano foi difícil, passei a tudo, mas foi muito, muito difícil. Eu tenho aqui só uma curiosidade, que eu tenho um problema que é, portanto, eu falo em, sou nativo em português e falo minimamente inglês, apesar de nunca ter tido metade numa academia. Mas sempre que eu falo inglês, eu primeiro penso em português. A minha questão para ti é, Engraçado. tu quando falas em português, pensas primeiro em inglês? Antes sim, agora como já se passou alguns anos, já não. Já agora sou Ok. uma mistura dos dois, que agora eu às Ouves aqui vezes uma vozinha tanto em português como em inglês? quando eu raciocino, por exemplo, quando eu estou nos meus pensamentos, penso em inglês. Quando no meu dia a dia já penso em português, mas antes não. Traduzia tudo, pensava tudo em inglês e nunca em português. Agora já não. Então Já o isso português é já está. possível de ultrapassar. É muito possível. Eu acho Ok, que aí é fantástico como nós conseguimos adaptar às coisas. muito bem. E a Fabíola foi uma grande ajuda, não A é? Fabíola foi fantástica, foi um anjinho que caiu na minha vida, porque fui tão giro, porque partilhei quarto no meu primeiro ano e a minha sorte foi que ela era a minha colega de quarto e quando a senhora disse, olha, esta rapariga é de Ciências da Nutrição, e eu, Ciências da Nutrição, que ano? E ela, primeiro ano, e eu, o quê? Nós a partilhar quarto do mesmo ano, do mesmo curso. Ai, foi mesmo um Perfeito. anjinho, foi fabuloso. Por isso, nós estivemos juntas durante o ano, durante os anos todos de faculdade e realmente a faculdade foi fantástica. Eu sempre tive uma grande paixão pela nutrição. Ela, por exemplo, ela diz: Márcia, como é que tu consegues adorar tanta nutrição? E é verdade, tenho mesmo uma paixão pela nutrição. Acho que é uma coisa que vem desde sempre, também pelo meu medo de aumentar de peso. Isso, portanto, isso definia um bocado o teu futuro, não é? Teres tido essa. Pá, eu não sei se isso é. Há muita gente que calhar sofre isso, mas não envereda pelo mesmo caminho que tu. É um Sim. medo que persegue, mas depois escondem de outras formas. Certo. Nomeadamente, sem querer entrar muito já por aí, depois Sim, lá sim, vamos, sim, sim. sobre os. Escondem-se atrás de transtornos, de Nem distúrbios. mais. E nós temos de ter cuidado. Eu própria, na minha adolescência, é por isso que às vezes quando as pessoas dizem Márcia, tu controlas o teu peso há tanto tempo, tu não percebes aquilo que eu estou a sentir. E eu percebo. Porque eu sei quando eu também queria perder peso e fazia essas asneiras. Eu passava por fome e achava que isso era o caminho certo. Não é. E isso é importante nós mudarmos essa mentalidade e perceber que cada um tem os seus desafios. E quando as pessoas, quando tu passaste por isso, inicialmente era um desafio, certo? E há pessoas que certamente dizem, tenho dificuldades em manter o peso, é difícil para mim resistir. As pessoas, é fácil cair na tentação, não é? Escolher ir à pastelaria, olhar para a montra e comer tudo o que está lá. É Certíssimo. mais fácil. A questão é, hoje para ti, por exemplo, tu se calhar nunca foste tanto de comer, mas tu tens facilidade em manter o estilo de vida e a dieta que tu escolheste, já não é uma Não. obrigação. Sentes, é assim que eu Não, é sou. assim que eu sinto. É assim, nós, o que é giro de um estilo de vida saudável é que nós habituamos de tal forma àquela vida, aquela sensação de bem-estar, que quando já fazemos alguns erros alimentares, sentimos muito mal. Sentimos a barriga muito inchada, sentimos infartados, Ok. sentimos... E aí, mesmo quando vou de férias, sou capaz
capaz de abusar, sim, sou capaz de ter aqueles pequenos almoços mais reforçados, mas depois estou de voltar à minha rotina de bem-estar novamente. E até nas férias sou capaz, não, hoje eu vou comer salada, ou hoje vou comer só uma sopa. E as pessoas, mas porquê? Estás de férias, aproveita. E eu, não é uma questão de não quero abusar por toda dieta, não, é uma questão de já não me sinto bem. Exato. É Até porque diferente. aquilo que nós comemos não se traduz apenas em peso. É como tu disseste há Não, pouco, a questão do inchaço. Ou seja, existe várias formas, até mesmo no estado mental. Há nem muita. mais, Há nem muita mais. por exemplo, eu lidei em tempos com problemas de ansiedade e na altura ia pesquisar e havia muitos da justificação com aquilo que tu comes, aquilo que tu fazes. Nem mais. Portanto, nós não podemos olhar só para a comida, calorias. Nope. Não, não é Nope, bem nope, assim. nope. Não Mas é isso, bem assim. isso é o teu. Que vens cá explicar, não vou entrar por aí. Não, mas é verdade. Eu acho que as pessoas, quando realmente sentem o verdadeiro bem-estar, não vão começar a dizer como é que eu vou manter este peso. E quando um paciente começa comigo, as pessoas dizem: Ah, Márcia, o difícil não é perder, o difícil é manter. Não. Porque quando tem um estilo de vida que gosta, o difícil não é manter. E quando às vezes temos um pouco mais apetites, porque sim, vamos ter dias em que estamos mais ansiosos e quando chegamos a casa apetece comer este mundo e o outro e começa a comer um salgado, um doce, começa a fazer muitas misturas esquisitas, mas às vezes temos que parar e pensar, o que é que se passa? É algo emocional? O que é que se passa aqui? Há alguma coisa que não está bem na minha vida para estar a sentir assim? É o stress? Estou triste? Mas para fazer essa análise autocrítica é muito difícil, porque às vezes tu separares do teu eu e veres de uma forma externa, bem, o que é que eu estou a fazer? Nem É muito mais. difícil, sobretudo quando estás a ter um ato compulsivo, como o de comer, porque aquilo normalmente tu quando começas a comer coisas porcarias, vá lá, elas Sim, sim, sabem sim. bem. E a Sabe bem. tendência é continuar, Exato. até chegar àquele ponto de, ok, saciado, aliás, enjoado, passou do limite, vais ter aquelas indisposições, e Exato. depois é um misto de o compulsivo e passa logo a seguir para os remorsos. É duas Exato. fases. A pessoa não consegue, nem entre o compulsivo e os remorsos, é difícil de saber separar e de ser racional. É verdade. Eu vou Há de haver dar, alguns truques. eu vou dar um exemplo de uma paciente que acho que tocou-me imenso. Era uma senhora que não era casada, não tinha filhos, a família estava fora, ela vivia cá na Madeira sozinha, não tinha nenhum parceiro. Por isso era uma senhora que não gostava do seu trabalho. E ela tinha dificuldade em manter o seu peso e começou um plano alimentar. E eu achei tão giro que na primeira e para a segunda consulta, infelizmente, ela não conseguiu perder peso. Perdeu umas Num graminhas. período de tempo. Geralmente 15 dias, Ok. 3 semanas, não gosto de deixar muito tempo entre a primeira e a segunda consulta. Mas ela não perdeu peso. Porque as mudanças nem sempre são assim. Há pessoas que é assim, há Óbvio. outras que não. E é engraçado que ela, depois da segunda consulta, estava um bocadinho desmotivada e foi para casa. E um dia teve um trabalho péssimo no trabalho e saiu do trabalho e disse que se lixe isto tudo e vou chegar a casa e vou comer aquilo que eu quero. Então chega a casa, faz uma massa com natas e enche o prato cheio de massa com natas e ela disse, agora vou comer. E come o prato todo. Depois acaba o prato e vai buscar outro. Depois ela para, olha para o prato e ela, porquê é que eu estou a comer isto? Eu estou cheia, estou a barrotar, estou mal disposta, porquê é que eu estou a comer isto? E ela, porque eu estou triste e mereço ser feliz. E ela para e ela pensa, se a minha felicidade resume-se a um prato de massa, muito infeliz a minha vida é. Sem dúvida. E aquilo deu-lhe um clique, que eu acho que aquilo foi uma mudança tão fabulosa. Hoje em dia é uma mulher que está casada, tem uma filha, não mudou de Excelente. trabalho, mas mudou um pouco a sua forma de pensar em relação ao trabalho. E às vezes foi um pouco isso, como está a dizer, às vezes é difícil nós pararmos e pensamos porque estamos a comer, mas naquele momento ela sentiu o meu problema aqui é as emoções. O meu problema é que muitos pilares da minha vida não estão bem. Muitas vezes os problemas são hormonais e nós não ligamos a isso. Nomeadamente aí, ela se calhar podia estar sobre um. Ela podia não estar, até nem estar a perder peso muitas vezes por causa da hormona do stress. Nem mais. E às vezes as pessoas olham para o peso. Nós falamos disto no último episódio. O peso, ou seja, a gramagem, aquilo que aparece na balança, é muito redutor. Porque tens de ver a composição corporal, não Nem é? mais, nem mais. Claro que tu fazes essas análises Exato. nas tuas Temos que consultas. fazer isso, temos que ver as medidas. Há pessoas que às vezes não perdem peso, mas perdem volume. E depois também temos que ver análises para ver se temos resistência à insulina, porque se uma pessoa
que tem resistência à insulina não perde peso com tanta facilidade. É verdade. Ou que tem alterações hormonais, como realmente está a dizer, entre outras coisas, problemas Estás a dizer. intestinais. Que estás a dizer, sim. Mas é importante ver o nosso corpo como um todo. Nós não somos só aquilo que comemos, nós somos aquilo que comemos, absorvemos, respiramos, tocamos, sentimos. Por isso, esses fatores todos têm que ser trabalhados. Não podemos só tratar, eu agora e depois temos que fazer exercício também. Não posso só, ok, agora tu ter cuidado com a alimentação, tudo tem que funcionar. Geralmente funciona, não vou estar a dizer que não. Mas todos os outros pilares também têm que ser corrigidos para ter esse verdadeiro resultado a longo Depois não é prazo. sustentável, exatamente, a longo prazo. Porque se as pessoas Certíssimo. agarrarem-se apenas ao pilhar da nutrição, da alimentação, porque de facto há pessoas, e tu agora vais às redes sociais e é só o pessoal a partilhar comida saudável. Sim, A questão é o que está fora das fotos, aquilo que Sim. nós não vemos, que não sabemos o que é que eles comem, que às vezes vamos ver o físico e está igual. Mas pronto, há pessoas que se agarram muito a isso. Só que depois a dieta também, esse estilo de vida dura muito pouco tempo, porque é uma moda. Certíssimo. E a Não questão pode é, ser moda. eles não trabalharam os outros pilares. O lado Exatamente. psicológico, o exercício, tudo isso tem que se complementar, Tem que senão... ser. E tem que criar uma boa relação com a comida. Eu falo disto porque antes era não posso comer, e depois quanto mais nós pensamos para não comer, quanto mais... Mas é estás a como pensar exatamente, se Exato. tu dizes não. Estás a Exato. pensar nisso. É como, eu dou sempre o exemplo na consulta, é como o elefante cor-de-rosa. Exatamente. Se eu disser, não pense no elefante cor-de-rosa, não pense. Se alguém me disser isso, eu estou a ver um elefante cor-de-rosa, o meu até tem asas. Não sei porque é que o meu tem asas e está a voar, mas pronto, o meu está. É todo criativo. Mas pronto. Mas é verdade, não pense naquilo que não quer, porque a sua mente não vai ouvir isso. Vai ouvir que, ok, eu quero é comer. E é importante nós tentarmos abstrair um pouco disso e ver, só porque o vizinho ou a vizinha está a fazer isto, não necessariamente significa que eu tenho que fazer. O que é que me dá prazer? O que é que eu não posso tirar do meu plano alimentar? Eu preciso, numa primeira consulta, que a pessoa me diga isso. Márcia, não me tires o pão, porque isso tira vai desequilibrar a minha vida. Então, tem que me dizer, ok, Márcia, eu gosto do pão, mantém isso pelo menos. Outras coisas podes mudar, mas isso não. Eu tenho que ir aos poucos. Cada mudança para mim é preciosa. Por isso, está bem, tenho que manter o pão, vou manter. E depois vou dar outras alternativas, outras receitas. Eu acho que nós, quando pensamos num plano, estamos a pensar em cozidos, grelhados, mais nada, sem tempero, sem... Não. Sim, as pessoas têm assim um pânico às vezes exagerado, porque há aí um mito que um plano de alimentação é uma coisa deslavada, mas não E tem até de se ser. achar que é, muita mudança tem que fazer na sua cozinha. Tem que aprender a cozinhar. As pessoas é que se calhar têm maus hábitos, não é? Tem maus hábitos. Eu acho que a nutrição nos últimos tempos tem uma imagem muito restritiva, uma imagem de suplementos, uma imagem de não vou comer nada e para perder peso e pronto, e vou tomar este comprimido. Mas de certa forma o advento das redes sociais até ajudou a tornar esta geração mais informada. Porque as pessoas nem todas apenas olham para o que o outro está a comer e tentam replicar, mas há umas que questionam e tentam perceber. Ou seja, há cada vez mais valor na tua profissão. Aliás, se calhar há 20 anos atrás, a quantidade de nutricionistas cá na Madeira era muito reduzida. Não sei se vocês têm uma ordem. Temos uma ordem, é relativamente recente, já não me recordo há quantos anos já não sei se é 5, já não me recordo, mas não é assim tantos anos, 5 ou 6, não sei, os anos passam tão rápido que eu perco a conta. Pois é, mas esta informação toda vem a beneficiar o vosso trabalho. Sim, E sem dúvida. em relação a essas pessoas que às vezes, quando tu dizes, isto é uma suposição minha, mas acho que às vezes ajuda a compreender o lado hormonal da coisa, que é, tu não tirares o pão, é também uma estratégia para para não frustrar tanta pessoa e evitar alguma resposta hormonal que possa ser um obstáculo na perda do peso. Sim. E criar mais ansiedade, mais fomes emocionais, mais... Portanto, não tenham mais medo. tudo. Não Vão à nutricionista, há Márcia, claro que há uma excelente, mas há outras tantas. São muitas. Tem que ser acompanhado por um nutricionista que está inscrito na ordem dos nutricionistas para ter a certeza que é nutricionista. Depois, a partir daí, acho que tem que ser um trabalho em equipa. Eu não gosto que as pessoas tenham uma noção de a nutricionista é que diz o que é que eu tenho que fazer e eu tenho que fazer e ponto final. Não, eu não gosto que os pacientes façam isso. Eu dou o plano alimentar e na próxima consulta eles têm que me dizer, Márcia, eu aqui senti um bocadinho de fome.
Ok, vamos alterar. Olha, Márcia, aqui não me senti muito bem com esta parte, porque isto aconteceu. Ok, vamos experimentar isto, vamos experimentar aquilo. Portanto, uma nutricionista não é só plano, chapa 4, Nope. longe disso. Aliás, até parece às vezes tu tens de saber ouvir quase como uma consulta, como o lado de trabalhar o lado psicológico, não é? Sim, Tens que tem ouvir ser. também os problemas, porque tens de perceber este lado hormonal, as respostas que eles têm. Certíssimo, e eu tenho que perceber que se a altura crítica é durante a tarde, eu tenho que trabalhar melhor à tarde. Há pessoas, não, mas ao final do dia não podemos comer muito. Não, no seu caso, eu tenho que encher mais o seu lanche da tarde, porque é uma altura crítica para si. Ai, mas o meu vizinho disse que eu não devia de comer depois das 5 horas. Às vezes este excesso de informação que eu falava há pouco corre nas redes sociais também às vezes é um bocado contraproducente, porque há pessoas que depois vão se deixando levar por este, diz que disse e é um perigo, Que não é, é? isto das redes sociais foi uma coisa maravilhosa, mas também foi. Muitas pessoas podem dar a sua opinião e que depois as pessoas ficam confusas Pois. do que devem ou não fazer. E acho que não há um caminho certo, é verdade, não há. E isso eu noto muito nos meus pacientes. Há pacientes que lidam muito bem com os juros, há pacientes que lidam, e há outros que não, até pelo contrário, quando fazem juros aumentam de peso. Há pessoas que lidam muito bem em tirar os hidratos de carbono, há outras que aumentam de peso quando retira-se os hidratos de carbono. Exato, as pessoas não podem ir só pela dieta da moda. Não há, isso é apenas, eu costumo chamar protocolo, não é? Exatamente. A dieta, seja cetogénica, ou Atkins, ou seja Tudo. jejum intermitente, todas elas são um meio para chegar ao mesmo fim. Nem Não é? mais, nem mais. E repetindo um pouco aquilo que eu disse para interiorizar, porque eu até disse uma gafe no último episódio, eu disse termogénica e não, eu queria dizer lei da termodinâmica, que é no fundo temos de queimar mais energia do que aquela que consumimos. Embora às vezes não é só queimar mais, porque como disse... Como disseste. Como disseste, isto é um hábito que eu tenho. Mas como disseste da parte hormonal, quando nós estamos com descontrole hormonal, por exemplo, da tiroide, podemos consumir menos do que aquilo que gastamos, mas na mesma não vamos perder peso. E há uma tendência de aumento de peso. Por isso é importante... E como é que podemos detectar esse... Nas análises. Nas Nas análises. Tem que fazer umas análises detalhadas. Isso é tão importante. Ver como é que está a sua tiroide, ver como é que está as suas hormonas. Por exemplo, os homens que aumentam muito na zona do peito, por exemplo, ver como é que está a testosterona, ver como é que está o cortisol, que é a hormona do stress. Que é o inimigo número 1. Sim, ver como é que está o sono, que também provoca estas alterações todas hormonais. É importante. Também é muito importante. É tratar o nosso corpo como um todo. Volto a referir. Acho que temos que pensar nestes pilares todos, ver as toxinas que nós temos na nossa vida. Também o que nós estamos a utilizar, mesmo em termos de cremes, de tanta coisa. Eu acho que aí temos muita coisa na nossa vida que podemos retirar. E depois analisar bem o seu estado de saúde. Depois cada pessoa é uma pessoa, como tu disseste bem, mas ainda há outros componentes que às vezes as pessoas esquecem-se. Que no teu caso também, tu mencionaste de início, que é a herança genética. Certo. Tu nasces com um código genético Certo. e isso tens que ver com isso para a vida. Ou seja, tu escolheste um caminho baseado um pouco na tua condição genética. Ou seja, tinhas uma propensão para engordar, ao contrário da tua irmã. Sim. E isso tem a ver com a questão do metabolismo, tecido adiposo. Por exemplo, eu já cheguei a fazer os meus testes genéticos, porque pode-se fazer isso, pode-se ver os testes genéticos. Como é que se faz um teste? É com a saliva, depois aí enviamos para uma empresa de boa qualidade, tem que ser uma empresa boa. Faz ideia e de quanto é que depois- custa um teste? Só por curiosidade. Sim, 300 e poucos. E que tipo de informação é que obtém? É assim, conseguimos ver, por exemplo, no meu caso, eu cheguei à conclusão que tenho genes obesogénicos, por isso ainda bem que sou nutricionista hoje em Pois. dia. E isso explica se calhar muita coisa, porque as pessoas às vezes Sim. vão esmiuçando, vão tirando hipóteses. Não é do que eu estou a comer, não é do stress, ou seja, pode ser essa questão. Pode, e é verdade que essas pessoas vão ter mais facilidade em aumentar de peso. Por isso é injusto. Mas também, ok, há pessoas uma que podem herança. É uma herança. Que não é só dos nossos pais, mas pode vir de 4 gerações para trás. Por isso, Pois. 4 ou 5 gerações para trás. Por isso temos que culpar não sei quantas gerações. A nossa bisavó, tudo isso. Por isso, eu acho que a genética é um peso que nós temos, mas também conseguimos contrariar. Eu não gosto quando a pessoa diz, mas isto, a minha família é assim. Sim, não é uma desculpa para se
deixarem acomodadas. Não vamos acomodar. Acho que podemos ter esse peso genético, mas não é tudo. Acho que pode fazer alguma coisa sobre isso e pode fazer algumas mudanças. E tem que ser mais rigoroso do que outra pessoa. Outra pessoa pode comer um bolo todos os dias, uma pessoa com genes obesogénicos está fora de questão e tem que controlar muito bem os abusos que faz. Eu acho que já entendi o que são os genes obesogénicos. Consegues descrever isso em melhor detalhe? Por exemplo, o que é que acontece? Ele indica se nós temos uma boa capacidade de armazenamento de gordura. E eu tenho uma excelente capacidade de armazenar gordura, fantástica. Eu estou para a guerra, estou fantástica. Pois, é que se calhar no tempo das cavernas sobrevivias muito melhor que os outros, conseguias guardar energia e calor, não é? Vantagem mesmo. E depois, facilmente não retiro gordura dos adipócitos, das células gordas, tenho uma tendência um bocadinho superior para ter resistência à insulina, por exemplo, ou do mesmo do colesterol, embora eu Para que as pessoas percebam, algumas pessoas, certamente os diabéticos sabem, mas consegue explicar assim por alto, porque falamos no último episódio e acho que não ficou bem claro o que é a resistência à insulina. Resistência à insulina, nós temos um órgão que chama-se o pâncreas, que produz uma hormona que chama-se insulina. Essa insulina é como se fosse umas chaves para as nossas células, que as nossas células, temos muitas células no nosso corpo que precisam de glicose, precisam de açúcar, vamos dizer assim, açúcar combustível, sim, para sobreviver e para ter energia. E depois podemos imaginar, é como se fosse a insulina é como se fosse umas chaves para abrir a porta, para depois o açúcar entrar para dentro das células. O que é que acontece quando temos resistência à insulina? Esta insulina não funciona como deve ser, porque ela foi produzida em grandes quantidades que ela... Estou cansado, isto já não consigo funcionar como deve ser. E ela não tem uma função como devia de ser. E então, o açúcar não entra tão bem para dentro das nossas células e o que é que vai acontecer? Ele fica em circulação. Nós não podemos ter um sangue açucarado. Não podemos. Não é fisiologicamente para os correto. Mosquitos deve ser bom, não é? Sim, deve ser maravilhoso. Mas não queremos. Então, de uma forma, como é que o corpo consegue eliminar? Através da urina. E às vezes as pessoas acabam por diagnosticar porque encontram altas doses de açúcar na sua urina. Por isso, é uma das formas para ver se já estamos com diabetes, mas se não, há pessoas que têm resistência à insulina, às vezes têm umas marcas aqui no pescoço, que as pessoas às vezes pensam que é sujidade. Porque consegues ver isso? Nunca reparei. Repara alguém E que isso tem é um sinal resistência à insulina. Sim, pode ser sinais que têm alguma resistência à insulina. E é engraçado. As pessoas a pensar que era o sebo, não, aquele sebo. Afinal, não, coitado. Tenho que tirar isto. E Coitado. afinal, não, perca peso. Isto acontece às vezes em crianças, adolescentes, 13 anos. E eu tenho já alguns pacientes, infelizmente, com 10, 11, 12, que já têm resistência à insulina. E como é que consegue explicar como é que eles chegaram a esse ponto? Maus hábitos. Estamos a falar de comer doce. Isso é outro problema, não é? Adora-se dar doce às crianças. E depois faz-me impressão que uma criança pequenina, vamos dar a provar um bocadinho de pastel de nata. Vamos dar pastel de nata a uma criança, um bebé. Eu acho que a criança não sabe a diferença entre doce ou não ser doce. Ele vai se habituar àquilo que realmente vai dar aquele bebé. Não há necessidade de dar coitadinho, iogurte natural. Não, langosta, não. Ele não sabe outro sabor. Temos que educar o nosso paladar para quando ele tem contacto com doce, talvez rejeitar um pouco. É verdade que pode evitar isto tudo e ele ainda querer comer o doce. Eu acho que nós, seres humanos, temos mais apetência para o doce. Não é hipótese. Temos um paladar apurado para o doce. Isso vai acontecer sempre. Até o leite materno é um pouco mais adocicado, que é maravilhoso, é um alimento maravilhoso para a criança, mas é mais adocicado. Por isso, mas faz parte. Eu não estou a dizer que não podemos comer doces, mas podemos optar por doces naturais nos alimentos, como a batata doce, como temos a fruta. A fruta, claro. E temos o nosso doce que podemos comer ou se uma pessoa não engorda com facilidade, 2 vezes por semana. Não tem que ser uma pessoa radical e retira o doce da sua alimentação. Não tem que ser. Eu acho que, é por isso que há pessoas quando começam as consultas dizem, Márcia, eu hoje abusei porque eu tinha que despedir destas coisas todas. E eu, não tenho que despedir nada, porque ainda vai fazer isso tudo. Pois vai, há espaço sempre. E depois, às vezes, quando as pessoas estão num convívio, Márcia, eu vou comer isto, mas amanhã volto à rotina. Eu, não há problema, fique descansado. É importante nós sabermos fazer muito bem as coisas, mas também saber desligar. As pessoas às vezes encaram isto como está no exército.
Está no Parece exército. que está na tropa. É mesmo. Não é tropa. É um estilo de vida. E não pode deixar de fazer os seus convívios, as suas festas, só porque também está a fazer isso. Mas o que vai acontecer muitas vezes vai aos convívios e é capaz de ser muito mais seletivo, ok? Não é qualquer sobremesa que agrada e é capaz de dizer, eu só vou comer esta, porque as outras não me parecem muito bem. E as pessoas, só vais comer esta? Estás em dieta? E a pessoa, não me agrada muitas outras coisas. E há pessoas que vos vão dizer, está a ficar cada vez mais esquisito. Não é ficar cada vez mais esquisito, é ser seletivo e ter personalidade naquilo que vai comer. Às vezes também, eu vou também puxar um pedacinho a brasa à minha sardinha, mas também porque acho que vem a época de Natal e faz sentido, vamos passar muito tempo em família. E o que é que acontece? Culturalmente, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, é tudo uma fartura. As mesas, então agora no Natal é uma fartura. E depois parece que é ofensivo não comer aquelas coisas. E normalmente as receitas não são tão cuidadosas, os ingredientes são saborosos, sim, mas não são, às vezes são das fontes duvidosas, ou quer que seja. Óleos assim manhosos, gorduras que são saborosas de facto, mas não são as melhores, as mais recomendáveis. E pronto, é difícil às vezes, porque é como tu dizes, estavas a dizer assim que é, se tu fazes, dizes que não queres, esquisito, tipo, quero, não sei o quê. Ou seja, é difícil. Eu adotei durante 1 ano e meio, quase 2 anos ali, um certo regime, um certo cuidado. Hoje em dia estou mais descontraído, mas ainda assim ao menos ganhei o ângulo. Consigo ter o ângulo para ver o que é bom e o que não é. Agora se calhar estou menos picuinhas. Mas ganhei essa consciência. E não era fácil. A minha mãe, no início, um filme do cara. Uma fraqueza. Pois, por isso eu acho que isso também... Ou seja, além de todos os fatores que nós já enumeramos, desde genéticos e hormonais, tudo por aí fora, ainda temos isto, fator cultural. Ou seja, no meio nós nascemos e depois na Madeira nós temos uma riqueza de coisas frescas. Quer dizer, mas isso também é bom. Temos fruta tão boa, temos tanta batata, tanta coisa. E nós temos uma alimentação muito mediterrânica. Se nós formos analisar, quando vamos a um convívio, o que está mal é os doces. Por de resto, a comida em si, não sei como é que foi na sua infância. Eu pessoalmente... Na tua infância? Não, vai chegar lá. Vai chegar lá no fim, vou dizer. Sem dúvida. Mas, por exemplo, eu só provei natas, eu sei que isto pode ser uma vergonha ou não, mas tenho orgulho nisso, na faculdade. E a primeira vez que eu provei natas, deu-me um desconforto gastrointestinal tão grande que realmente eu disse, eu sou intolerante a natas. Eu acho que é engraçado, na minha infância isto não fez parte, porque os meus pais não gostam de natas. Ou seja, os nossos pais também têm um grande papel. Têm um grande papel nisso. E até eu não tenho muito essa necessidade de colocar natas no meu dia-a-dia. E mesmo quando eu fui para a faculdade, as pessoas gostavam de colocar natas e eu não me sinto bem com isso. Embora sabe bem, sim, mas o bem-estar fala mais alto. Hoje em dia eu não trago natas para dentro da minha casa, mesmo se eu não vivo com os meus pais. Não faz parte. E eu acho que nós temos o papel de educar as pessoas à nossa volta. E é engraçado como as pessoas conseguem ser educadas, mesmo num convívio. Como, por exemplo, vamos a um convívio e não tem salada. E às vezes perguntamos, quer que eu leve uma salada? E a pessoa, não te preocupes, isto é um convívio, não é preciso, estás sempre. E a pessoa leva uma salada atrás. E a pessoa sente-se tão mal da pessoa trazer uma salada, então na próxima vez vai ter salada na refeição. É assim, é só um truque. Muito bem. Por isso, às vezes, não é que... É verdade que não temos de ter sempre festais num convívio, numa festa, não necessariamente temos de ter festais, mas é uma coisa que vai saciar e vai ocupar um pouco mais espaço para não comer tantas outras coisas. Verdade seja dita. Normalmente na minha família, por acaso há muitos festais, porque o meu pai sempre cultivou na terra e há muita coisa fresca. Só o que acontece é, na altura de servir tem as bandejas todas, e aqui ainda, no final, a que tem mais ainda, por está mais cheia, são os vegetais, claro. Mas lá está, são problemas culturais. Eu não sei se isto vai levar gerações ou não, porque lá está, é onde nós nascemos também desempenha um papel importante. Mas na altura dos nossos avós não era assim. Eles comiam inhame ou batata doce ao pequeno almoço porque eles não tinham pão. Sim, só tinham o poder de escolha. Nós temos agora... Não tinham, mas eram capazes de comer sopa ao pequeno almoço. E como é que era? Tens noção? Há dados digamos, não sei se não devia haver muitos exames ao sangue, análises, mas há dados concretos. Dizem que o colesterol também, claro que evidentemente cresceu, mas há outros dados que possas dizer, olha,
com certeza que antigamente os nossos avós eram mais saudáveis do que nós hoje. Eu não posso dizer em termos estatísticos, mas nota-se. Antes, uma criança de 9, 10 anos, de 13 anos, nunca tinha diabetes. Isso era uma coisa que nem sequer era possível. Hoje em dia, doenças que são de pessoas mais idosas ou mais velhas, realmente estão a aparecer com crianças pequenas. E nós temos de ter noção o que as consequências são de ter, por exemplo, diabetes numa criança, diabetes tipo 2, que é aquela que foi adquirida por maus hábitos alimentares e excesso de peso. E é reversível? A tipo 2, sim. Okay. Se não for numa fase demasiado avançada, sim. Eu já tive pacientes que tinham alterações de glicemia e deixaram de ter, tomaram medicação e deixaram de tomar. Por isso, isto está nas nossas mãos. Há certas coisas, há pessoas que dizem, eu vou ter que tomar um comprimido para o colesterol. As pessoas antigas pensam muito assim, essa linha de pensamento. Mas é assim, com a idade, às vezes as pessoas têm alguma tendência de aumentar certas coisas, é verdade. Mas temos que, também há certos hábitos que também levaram a isso. Nós temos que primeiro, antes de tomar qualquer comprimido, ver, será que há alguma coisa em termos alimentares que eu possa fazer? Isso tem que ser a nossa primeira abordagem. E como os hábitos. Como é que se pode chegar... É porque às vezes é o filho que está na consulta e a mãe está fora e é o filho que está a ouvir. E coitado do filho, o filho não tem culpa. Se calhar a consulta devia ser para a mãe e não para o filho. E como é que se contorna isto? Como é que se combate isto? Eu já tive uma consulta com uma criança em que eu vi perfeitamente que os problemas estavam nos pais e eu disse, olha, vamos fazer assim, vamos fazer uma pausa nas consultas do seu filho e eu gostava de ter consultas consigo, porque acho que é a pessoa que está na cozinha, acho que é a pessoa que vai conseguir fazer isto melhor e acho que devia primeiro dar o exemplo ao seu filho para ele conseguir entender como é que isto funciona. E é engraçado que quando a mãe começou a fazer as coisas começaram a funcionar Finalmente 1000 vezes melhor. E houve resultados. E eu acho que, mas há crianças, como já tive exemplo de crianças, que as mães não fazem as coisas, mas as crianças é que tinham aquela personalidade forte e depois, quem sabe, depois da criança ter atingido os seus resultados, a mãe vem à consulta. E a mãe viu, olha, o meu filho foi um exemplo para mim e agora é a minha vez de fazer a minha parte. E às vezes os filhos conseguem motivar os seus próprios pais a fazer mudança, mas é preciso filhos com personalidades fortes. E eu acredito, para uma criança ter de fazer ter esse grau de empenho é porque provavelmente está a sofrer. Está a sofrer porque muitas vezes há o bullying na escola. Nessas idades eles sofrem muito e certamente que eles querem mesmo muito, muito mudar. O que é bom saber que eles conseguem, têm essa força interior, mas por outro lado eu fico a pensar o que é que eles já passaram. Exatamente, é verdade. E o bullying nas escolas é uma coisa que acontece com muita frequência e já acontecia talvez na nossa altura, acho que não é uma coisa só de agora, mas eu acho que está mais. Sim, já havia. Pronto, eu também tive os meus tempos de refia, mas pronto, isso é tudo passageiro, mas a verdade são as marcas que ficam e às vezes nós não temos consciência. É verdade. Mas uma coisa em relação a isso, dos pais às vezes serem são os culpados, não é? E os que às vezes são tão inconscientes. Não sei se tu te lembras, há uns 5 anos atrás, uma reportagem deu na SIC que foi Nós Somos o que Comemos, em que demonstrava o quão inocentes eram os pais. Ou seja, crianças que estavam mesmo no exagero da obesidade. Um deles até dizia assim que não se conseguia concentrar nas aulas porque estava a pensar no que ele tinha trazido na lancheira para lanchar. Ou seja, um miúdo que tinha más notas porque não conseguia se concentrar noutra coisa. Mas era um miúdo mesmo preocupante. E depois o que apareceu, uma das imagens que eu retive desse documentário foi pais a lerem rótulos pela primeira vez. Ou seja, a ver a quantidade de açúcar que levavam nos refrigerantes, que estava sempre, todos os dias tinha no frigorífico, refrigerantes e iced teas. E eles, um iced tea tem não sei quantas gramas de açúcar. Espantados, ou seja, só aos seus 50 anos é que eles finalmente perceberam o que estavam a dar, aos seus filhos. Mas a informação está toda lá. O problema das pessoas é não fazer a leitura dos rótulos, porque a indústria alimentar às vezes pode colocar um floreado ali, pode não colocar a palavra açúcar, mas colocar dextrose, e como as pessoas não sabem o que é dextrose, não sabem o que é açúcar. Tudo o que acaba em ose é um açúcar. Mas eu acho que a informação está toda lá. Eu acho que as pessoas não têm pachorra ou não estão informadas. Ou não estão informadas também. Não. Se realmente verificar a quantidade de açúcar e converter essa quantidade
em colheres de sobremesa, vai conseguir ver, não, uma bolacha, se tem 10 gramas de açúcar por bolacha, que significa que tem 2 colheres de sobremesa por bolacha de açúcar. Mas Isso é grave. eu acho que isto, para chegarmos lá, eu, por exemplo, eu consegui a perceber muito mais de nutrição nos últimos, confesso, foi nestes últimos 5 anos, Certo. porque é onde eu comecei a ter algum interesse em cuidar de mim. Uhum. Mas eu acho que a maior falha aqui é o sistema de educação nacional, a nível nacional, o programa em si de educação devia, desde uma base elementar, desde o 5º ano, vá lá, posso estar a exagerar, posso estar a dizer o Sim, maior, sim, sim. mas Não, eu não acho. essa questão dos rótulos, eu lembro de facto que em ciências, chegamos a uma professora uma vez pedindo-nos para levarmos um rótulo de casa, pegar num produto qualquer e levar um rótulo para vermos a informação nutricional. Mas eu não me lembro que ilações é que eu tirei dessa leitura. E nunca mais tocamos nesse assunto. Ou seja, em 12 anos de ensino obrigatório, eu li uma vez um rótulo. Eu acho que é pouco. Sim, sim, E acho sim. que é por aí que, se calhar, porque muitas vezes temos que entrar mais na prevenção, não é na reação, é antes do mal acontecer. E se estes miúdos, é verdade que os pais, se calhar, já não vamos a tempo de atuar, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que vamos a tempo. Se são novos, ainda vamos a tempo. Eu acho que qualquer pessoa também consegue ser educada. Mas também eu acho que devíamos ter, por exemplo, na nossa primária ou secundária, devíamos ter aulas de cozinha. Há muitas pessoas que não sabem cozinhar, mas aulas de cozinha um bocadinho mais criativa. Para as pessoas não acharem, este plano Sim. de alimentar é aborrecido, a cozinha saudável é aborrecida. Não necessariamente, não é? Sim, sim, sim. Tem E sempre no alternativas. meu próximo ano é uma coisa que eu quero muito introduzir nas minhas consultas, é realmente algo muito atalhado em relação às ementas, para as pessoas conseguir ter essa facilidade. Por isso no próximo ano prometo fazer isso para os meus pacientes, porque é uma falha. E mesmo para as crianças, eu acho que elas têm que saber cozinhar. Claro que os pais têm medo das facas, disto, daquilo, mas conseguimos dar a volta à situação. Eles têm que ganhar um gosto para fazer uma sopa, para fazer os pratos. Não é quando vão para a faculdade que vão aprender. Eu passei um pouco por isso e acho que os pais realmente têm que deixar o filho crescer, florescer, não é? Eu acho daqueles Junior Masterchefs. Eu acho aquilo lindo. Eu às vezes penso, mas tens aquela criança de 9 anos Mas que às consegue vezes fazem cozinhar. comida demasiado boa, daquela que não Sim, recomendas sim, nos teus sim. planos. Sim, mas Olha, há há pouco meio estavas a termos. falar naquelas dextrose e outras sucralose. Diz-me uma coisa, um mito ou não, mas é uma curiosidade que eu tenho. Cola zero. O que é que Cola tens zero. a dizer sobre a cola zero? É assim, os adoçantes, eu não sou muito apologista de colocar adoçantes em grandes quantidades na nossa vida. Continua a ser algo químico, por isso sim, se os efeitos secundários a longo prazo são Long term, não é long o term, inglês. exato, mas eu acho que sempre conseguimos optar por alimentos que a nossa bisavó consumiu, é melhor. Por isso, Bom sinal. tinha Coca-Cola? Não tinha. Tinha Coca-Cola Light? Não tinha. Mas Claro para que um depois aficionado de Coca-Cola, entre escolher a normal, a regular e a zero, é assim, eu tenho que ser honesta. Quando eu como certas coisas, como por exemplo quando eu vou ao sushi, que eu adoro sushi, ou se como uma pizza, eu associo uma Coca-Cola. era aí que eu queria chegar. Que eu Eu, não gosto eu não tenho refrigerantes em casa. Tanto é que eu ainda não bem. só te ofereci água, que é outra coisa que eu tenho. Mas em certas refeições, o hambúrguer ou uma coisa assim mais. Combina bem. Mas também não é uma coisa do dia a dia. E tu vais pela cola zero? Eu vou pela zero. Mas não é que é mais saudável. Mas como eu já sei que já estou a abusar ali, eu reduzo um bocadinho Sim, é no uma questão. hidrato de carbono. Estávamos a falar em termos de ingestão calórica, ou seja, número de Só. calorias para reduzir. Só. Para Mas não não beberes é. calorias e comer calorias e não beber Exatamente. calorias. Mas eu sei que aquilo é um mal terrível que eu estou a fazer, mas como a frequência é tão reduzida, ok, não é grave. Mas como há certas pessoas que fazem, eu quero perder peso, então Coca-Cola Zero não tem açúcar, então eu vou beber a quantidade que eu quiser. Não. Não. Acho que aí estamos a fazer um mal terrível. Tudo muito bem, tem excesso de adoçante, não sabemos o efeito que isso tem no nosso apetite. É tão recente, se calhar que ainda não há estudos, também provas para Há muitos podermos. estudos até que já estão a ver as consequências dos adoçantes, mas eu acho que aí temos que, como eu digo, é um químico e é engraçado, depois dos adoçantes serem introduzidos, as pessoas começaram a aumentar de peso. Por isso, será que é porque isto tem metade do açúcar, porque tem um bocadinho de adoçante e um bocadinho de açúcar, e são capazes de comer o dobro da quantidade. Por isso, eu não sei até que ponto é que isto do diet, do magro e do light realmente foi vantajoso, porque as pessoas, isto é light, então eu posso comer o pacote todo. Isto é isto, eu posso comer isto tudo e mais um bocadinho. Não. E às vezes a diferença é mínima.
mínima. Às vezes não tem assim uma diferença tão significativa para reduzir, para comer o dobro ou 3 vezes a quantidade que supostamente ia comer. Pois. E uma coisa, em relação às gorduras, aquelas pessoas que têm medo das gorduras e que compram os produtos, não aqueles que não têm açúcar, mas aqueles fat-free e light. O que é que tu tens a dizer? Porque eu tenho uma opinião, embora não seja altamente fundamentada, porque eu não sou formada na área, mas eu acho que as gorduras, pelo contrário, devem ser consumidas. Eu acho que não devemos rotular nenhum nutriente como mau. Como, por exemplo, há pessoas que os hidratos de carbono são maus porque provocam aumento de peso. Na dose certa até pode equilibrar bem a sua glicémia, pode equilibrar bem o seu apetite. As gorduras, na mesma coisa, são algo super saciante, que demoram mais tempo a ser digeridas, por isso é interessante colocar na nossa alimentação. É por isso que eu gosto de colocar, por exemplo, quando uma pessoa faz uma sandes, colocar um fiozinho de azeite. Mas uma gordura é mais calórica. É verdade, mas não faz mal. E eu sei que vai aguentar um bocadinho mais horas sem apetecer comer alguma coisa. E como falamos na resistência à insulina, também o controle da nossa glicémia é importante. E para conseguir ter um controle da nossa glicémia, em todas as refeições nós devíamos ter uma gordura, uma proteína e uma fibra, para depois equilibrar, claro que em quase todas as refeições, para equilibrar essa tal glicémia, para depois não ter muita necessidade para comer doce. Houve Que isso é um importante. estigma, enquanto essas são os lípidos, são no fundo a gordura, as pessoas assumem a gordura para engordar, a gordura que engorda. Mas os hidratos de Não é bem carbono a mais engordam, por Mas isso... engorda. A diferença da gordura é a densidade calórica. Porque Sim, que é mais calórico. em menor gramagem tem uma densidade calórica 4 vezes Também, superior, se não tenho erro. exatamente. Neste caso, eu acho que aí depois acaba por saciar mais e isso depois a caloria fica um bocadinho abafado. Por isso acho que não podemos novamente só olhar para as calorias, mas ver como é que se sente em termos de saciedade. Por exemplo, há pessoas que são capazes de associar uma fruta com uma bolacha ou uma fruta com um fruto seco e ver qual é a diferença quando associa com uma bolacha e quando associa um fruto seco. E há pessoas que dizem que realmente quando eu associo a um fruto seco e fico mais saciada. Mas é uma gordura e é calórico. É verdade. Mas quanto tempo é que aguentou sem apetecer comer outro alimento? Olha, realmente aguentei 3 horas. Fantástico! Então está a sua resposta. Não olhe só para calorias. Olhe para a saciedade, olhe para ver se tem menos necessidade para o doce. E eu geralmente às vezes dou, em certas fases do plano, quando a pessoa diz Márcia, eu tenho muito apetite para o doce e não estou a conseguir controlar. Aí eu aumento bastante nas gorduras e nas proteínas porque ajuda-me a controlar isso do doce. Por isso Uma boa aí estratégia. E aí notamos que depois aí eu corto um bocadinho nos hidratos de carbono nessa fase e quando a pessoa já diz, olha Márcia, já não tenho apetites para o doce, então eu volto outra vez a colocar um bocadinho mais hidratos, porque quem sabe o corpo já tem um bocadinho mais equilíbrio e eu já consigo equilibrar um bocadinho melhor o plano alimentar. Por isso, a mesma pessoa pode ter vários planos alimentares ao longo da mudança. Há pessoas, por exemplo, logo após o Natal, ficam com uma necessidade de comer doces, porque nós, para criarmos um hábito, às vezes precisamos pelo menos 21 dias. Até o ideal é para esse hábito de estar bem enraizado, precisamos de 60 dias. Mas para desabituar, não é? Para reverter o processo, tudo é muito mais rápido. É 7 dias. Por isso está 7 dias a abusar nos doces. Sim, vai ter muita dificuldade em voltar à rotina. Portanto, isto não é, apesar de ser Natal, não há carta branca. Não há carta branca. 2 dias, 3 dias. Eu gosto, por exemplo, nos meus pacientes, eu digo 24, 25, 26, depois faço os outros bem. Controlem-se. Depois, exato. Depois, no dia 30, 31, 1. Está bem, 3 dias, pois faz bem outra vez e até quando eu tenho alguns pacientes que têm mesmo muita dificuldade em voltar à rotina, eu faço um plano choque. E aí faço um desmame dos sabores todos e aí faço um plano um bocadinho mais agressivo, mas depois aí faz um desmame total dos sabores e volta mais facilmente à sua rotina. Muito bem. Por isso, às vezes, os planos alimentares não é só um caminho, é descobrir qual é o caminho que para si faz mais sentido e qual é a fase em que precisa mais daquele plano, quando é que precisa mais deste, quando é que faz sentido este. Isto é uma perspectiva interessantíssima que lhe estás a transmitir, porque muitas pessoas olham apenas para quantidades e elementos, mas não, há toda aqui uma estratégia, aqui uma razão de ser. E tu... Temos de saber fazer patotas. Por exemplo, há certos pacientes que no dia do abuso eu ensino a fazer um plano ligeiramente diferente. E aquela pessoa depois nota, realmente agora já não aumento peso com facilidade, porque naquele dia tenho uns cuidados diferentes. Porque eu sei que vou abusar um bocadinho mais naquele dia. E tu também, não te pouco serve, estás a cortar também não, isso porque ao, eu sei que eles vão paciente. fazer.
Por isso, Pois. Mas e vale prefiro- ires na onda, não é? nem mais, tem que ser. É a E eu melhor gosto coisa. que o paciente diga: olha, Márcia, vou fazer isto, isto, isto. Qual é as estratégias? Nós não devemos fechar os olhos aos desafios. Nós devemos enfrentá-los e ver quais as soluções que vamos encontrar para dar a volta a esses desafios. Isso para mim é o mais importante. Não é, eu não posso comer doce, eu não posso comer batata frita. Há coisas que eu não tiro na minha Tudo o que são alimentação. imposições negativas normalmente também tem um reflexo em nós, uma repercussão negativa. Só-nos mal, sabes? Portanto, é O que tomar eu essa... noto em certos pacientes é quando eu dou, as pessoas, mas eu não apeteceu fazer um abuso. E eu, mas tem direito, já está há 3 semanas sem fazer um abuso. Mas eu não me apeteceu. E eu, mas tem de fazer. E as pessoas, não, mas a sério, Márcia, não quero. E eu, o que é que te... Já viram, não é assim tão mal seguir um plano. Portanto, vão com a Márcia e sigam um plano. E às vezes há pessoas que aceleram muito no fim do plano. E aí às vezes perdem peso com mais facilidade. E eu agora tenho que comer mais. E a pessoa, não, mas já não consigo comer mais. E eu tenho que fazer um esforço, não vamos perder mais peso. E eu às vezes digo, quem diria que eu ia obrigar a comer nesta fase? E a pessoa, sim, eu também não pensava que isto ia acontecer. Porque também tens, certamente, algumas clientes que é o reverso. Falamos de transtornos ou distúrbios alimentares. Não sei se a Madeira tem muito isso, se lidas com algum... Claro, sem Eu entrar em acho grande que detalhe. aí, quando é o transtornos alimentares, eu gosto que a psicologia também tem um trabalho muito importante aí. Eu aí, o que eu posso fazer é ver se a alimentação consegue, por exemplo, colocar as proteínas, colocar as gorduras, fazer planos diferentes para ver se realmente é um distúrbio alimentar ou se é um mau equilíbrio da sua glicemia ou do seu dia alimentar. Mas quando eu vejo que não é só da má combinação dos alimentos, aí tem que ser a psicologia a atuar. E a pessoa tem que aprender técnicas, o tal mindfulness, para saber estar mais atenta àquilo que está a fazer, porque às vezes há pessoas, é como tive uma paciente que ela disse, olha Márcia, eu tinha uma tablete de chocolate antes do meu marido chegar e comia ela toda. E depois eu disse, e qual era o sabor? Ela, eu tinha avalanche, não tinha... Ela nem teve tempo para reparar. Eu acho que comi aquilo tão rápido. Acreditas que eu não sei realmente como era o chocolate? Ela nem sequer deixava derreter na boca. Ela só tinha medo de outra pessoa. Ela tinha vergonha de comer aquele chocolate À frente de alguém. à frente de alguém. Então ela comeu aquilo tão rápido, nem sequer teve prazer. E depois se ela deixasse pelo menos 2 ou 3 quadradinhos derreter na boca, ela talvez não ia comer a tablete toda. Não Ou seja, mas... ela pode mentir aos outros, mas ela não consegue. E depois não consegue mentir na balança, porque vai-se refletir na Também balança. tem isso. Por isso, mais tarde ou mais cedo, vamos conseguir ver no nosso corpo. Mas é normal nós termos fases mais complicadas. A nossa vida é feita de alto e baixo. E eu tenho certos pacientes que eu felizmente tenho uma taxa de sucesso muito, muito grande. Tenho muita sorte nos pacientes que eu tenho, porque são Excelente. pacientes cumpridores e isso para mim realiza-me bastante. Mas há fases que eu digo, não, esta fase na sua vida, ou se teve uma perda do familiar, A considerar ou que todos esses fatores. temos que considerar, eu digo, vamos só manter o peso. Mas vou manter o peso durante 3 meses? Sim, vai manter o peso durante estes 3 meses. Deixa esta fase passar. Acho que isso é importante, nós temos a noção do que é que estamos a passar na nossa vida. Acho que há momentos em que podemos ser maravilhosos, certinhos e com aquele foco, e há momentos em que não. Ok, Isso é eu de uma preciso sensibilidade tremenda, a sério. Eu acho que, se calhar, é daí que também tens os resultados que tu tens e o reconhecimento que tu tens. É Mas por teres tem que essa... ser, porque eu sei que comigo é igual. Por exemplo, nesta fase, por exemplo, admito que estou a passar uma fase de algum stress, porque vou realizar uma mudança no próximo ano, uma Muito mudança que não posso partilhar, mas que no dia 27 de dezembro já vou começar a desembrulhar Muito bem, um uma pouco mudança esta profissional. sim, Muito que vai bem, ser estamos maravilhosa. curiosos. E no que dia bom. 1 já vai ser divulgado o que é que realmente é. Esfregar Por as mãos. isso. Para quem não te está a ver, vamos esfregar as mãos. Mas por estar a passar por um momento de algum stress, Também admito... estás a notar alguma respostas diferentes ao que tu estás a consumir. E isso, eu sei que eu não posso ser demasiado exigente agora Mas tu nesta tens essa fase. informação, és autoconsciente ao ponto de se perceber. O problema é depois formar as pessoas para que elas tenham esse Mas tipo de resposta. eu acho que nós temos que aceitar que somos humanos. Nós não temos que ser perfeitos. E é normal, às vezes, ok, está bem, não
não colocar demasiado coisas em cima de si, porque já estás a fazer isto, que já é maravilhoso. Demasiado no prato, não é? Exatamente, por demasiado no prato nos dois sentidos. Por isso, Exatamente. e é verdade. E nestas fases de maior stress, nós temos de ter outros escapes. Temos de ter ou mais tempo com as pessoas que mais gostamos, temos que ter mais idas à beira-mar, temos que fazer caminhadas na serra, temos de ter Excelentes escapes. conselhos. Não, mas é verdade, porque às vezes nós e falo para mim, quando eu estou a comer mais, eu tenho que pensar, Márcia, o que é que se passa? O que é que tu tens que mudar? O que é que... Às vezes é simplesmente como trabalho muito, felizmente trabalho muito. Às vezes quando estou semanas em que trabalho 14 horas por dia, ou às vezes mais, às vezes eu penso, não, este fim de semana tem que ser para ti. Porque tens tido mais apetites, tu tens tido mais isso. Não, tens de tirar tempo para ti, ponto. E às vezes temos que ter a noção para reconhecer isso. Muito Reconhecer que, ok, não, eu preciso de mais alguma coisa. Às vezes pensamos que somos super mulheres ou super homens e não, às vezes é necessário essa pausa para depois também sermos felizes. Acho que isso é o nosso equilíbrio na nossa vida. Acho que isso é tão importante. Que bom, Márcio. Olha, eu sei que isto está... Eu estou a receber informações da Sara e está avançadíssimo já. Tens noção de quanto tempo é que estamos a falar? Não. Dá assim um número. Dá um número. 50 minutos. Sim, já passou dos 50 minutos. Muito bem, uma noção. Apesar de ser uma excelente comunicadora, está também muito atenta ao tempo a passar. Temos que avançar para as perguntas. Eu estava indeciso. Depois vou deixar uma pergunta para o fim. Vamos avançar às perguntas. Eu tenho, depois vamos falar a seguir de suplementos, mas isso pronto, também é outra questão. Primeiro vamos dar as perguntas, vamos dar a oportunidade, porque já tem 50 minutos e há dias que estivemos no último episódio, estamos no limite da bateria da câmara, portanto eu não quero passar por esse sufoco outra vez. Muito bem, a primeira pergunta. Ao Francisco Fernandes. Props para o Francisco, sei que ele está em Londres, ou seja, temos imigrantes também, já chegamos à diáspora. Fantástico. Olha, o Francisco é um daqueles casos, pronto, que não é o caso da obesidade. Aqui vai. Sempre, até aos 16, pratiquei desportos. Sempre comi bem, só ao pequeno almoço, sem que como uma banana e bebo uma chávena de café. Para a minha altura, sou demasiado leve, 61 quilos. Existe alguma forma de ganhar peso sem ser a malhar no ginásio 2 ou 3 vezes por semana e ter um daqueles planos alimentares em que tenho de comer 9 refeições diárias? Ou que simplesmente tenho que aceitar que o meu metabolismo é assim? Tem 31 anos, by the way. É assim, há pessoas que têm metabolismos extremamente acelerados e é difícil às vezes aumentar de peso. Mas há pessoas que ficam com uma noção, comem muito e às vezes não comem assim nada muito para além. Só pesando, não é? Só realmente vendo o que é que faz no seu dia alimentar, tirar Ou fotos trauma do prato. ou foto é mais fotos, fácil. às vezes eu já consigo ver, não, afinal pensa come mais, come muito no almoço, mas afinal depois ali não come, tem que garantir o mínimo de calorias diárias. Não necessariamente tem que ser 9 refeições, pode distribuir essas calorias em 3. Por isso aí fica o critério do Francisco, se ele quiser dividir ou se quer colocar em mais quantidade em cada uma das refeições. Mas também pode ser intolerâncias alimentares. Ele tem que analisar, claro que não podia deixar de falar sobre as fezes. Eu em todas as minhas entrevistas falo sobre as fezes. É uma primeira vez, mas por que não? Sim, por que não? Mas analisar bem as suas fezes. Por exemplo, se o Francisco tem fezes pastosas, às vezes está a eliminar demasiado nutrientes através das suas fezes. As nossas fezes deviam ser bem moldadas, bananinhas. Isso é o ideal. Por isso, analisar as fezes, então ele canalize, veja se está a ter alguma eliminação de nutrientes, ver se tem alguma intolerância alimentar, ver se também as análises para ver se tem alterações de tireoide, ver se tem alguma alteração em termos hormonais e depois analisar o plano alimentar, ver se tem déficit calórico e depois escolhemos como é que distribuímos essas calorias ao longo do dia. Se realmente não conseguir aumentar, é um metabolismo acelerado. Que é melhor do que um metabolismo lento, mas... Pois, tens sorte, Francisco. Considera-te afortunado. Mas, calhar, para começar, olha, tu começa a tirar fotos, realmente, como a Márcia disse, é uma boa dica. E depois fazes assim um flashback. Nem mais, só para ter uma noção. Exato, porque às vezes é a tal coisa, é relativo. Aquilo que nós percepcionamos é diferente dos outros. Portanto, aqui o Vitor Hugo, meu irmão, fantástico. é um regular no nosso programa. Tinha que ser. A família está sempre lá para apoiar. Isso é sempre bom. Ele pergunta, se não quisesse ser nutricionista, qual era a segunda escolha? Sem pestanejar.
É assim, a psicologia, gosto muito da psicologia. Quem me conhece, eu E adoro. também até andam Está mãos muito juntas. ligado. E empresária, adoro a área da economia, por isso gosto muito dessas 3 áreas. Por isso, Muito bem, mas olha, acho que escolheste bem porque estás a ter um enorme sucesso. Tens muita sabedoria, muito talento e tens essa sensibilidade, como eu disse, e comunicas muito bem, que também ajuda. Obrigada mesmo. De nada. Portanto, a Joana Caires Ferreira pergunta aqui se há alguma relação, ou se já tens algum conhecimento, entre a alimentação e a enxaqueca. Porque, por acaso, eu conheço a Joana, ela é um caso crónico de enxaqueca. Não sei se tens alguma... Por exemplo, em alguns dos meus pacientes já vi quando tem déficit de magnésio, por exemplo, tem muita tendência a ter enxaqueca. Às vezes não equilibrar bem as suas glicémias ao longo do dia, falta de água. O que poderia ser, para um mau entendedor, o que era equilibrar as glicémias? É controlar, colocar a proteína e a gordura ao longo do dia, ver se ela está a ter muito picos e reduções de glicemia, acho que podia ajudar, mas eu começava pelo magnésio, ver como é que estão os níveis de magnésio na sua alimentação. Ver também em termos nutricionais como é que ela está, e às vezes quando temos intolerâncias alimentares é muito frequente ter enxaquecas. Por isso é uma coisa, quando às vezes faço planos de eliminação e a enxaqueca desaparece, eu já sei que aquela pessoa tem uma sensibilidade alimentar, que afinal aí eu já não posso dizer que não tiro o pão ou não tiro isto, às vezes eu tenho que tirar alimentos. Por exemplo, há pessoas que quando reduzem os laticínios melhoram imenso nas enxaquecas. Por isso eu acho que aí às vezes as intolerâncias podem estar relacionadas com o magnésio. Por isso aí às vezes tínhamos que analisar melhor o caso. Tem que ser um despiste muito longo de várias tentativas e erros. E eu acho que uma pessoa tem que ser analisada a pente fino. Analisar e ver, ok, como é que está a absorção, como é que está as fezes, como é que está a absorção, como é que está a parte gástrica, como é que está as análises, como é que está isso tudo, como é que está a parte alimentar, corrigir e ver se desaparece. Mas é engraçado, quando faço os meus planos alimentares, muitas pessoas que têm enxaquecas referem sentir que realmente já não é tão frequente, mesmo as mulheres que têm enxaquecas durante o período, às vezes como a nutrição também consegue equilibrar melhor as nossas hormonas e conseguem ter menos TPM, por exemplo, conseguem ter um período mais regular e têm tendência de às vezes reduzir também as enxaquecas, mesmo nessa fase, que às vezes é uma fase crítica para as mulheres. Muito bem, Joana, espero que tenha sido esclarecedor, certamente foi. Há de haver. Eu sei que a Joana já batalhou muito, portanto, acho que ela já tentou 1001 coisas, mas há sempre algo para aprender com pessoas profissionais diferentes, há sempre opiniões diferentes. Mas ela tem que fazer umas análises bem detalhadas para ver o que é que se passa aí. E as intolerâncias pode ser um caminho também. Poderá ser. Se ainda não o viste, vá lá verificar essas questões. Muito bem, olha, o André Santos, também, que é um músico, como eu te falei de início, é reconhecido pelo trabalho mano a mano, uma pessoa, um futuro convidado, quem sabe. Pergunta: marketing ou realidade? Quão nocivo e viciante é o açúcar? Ok, já tocamos um bocado nisto, mas... E é mesmo. O açúcar é um vício e nós sabemos isso. Quanto mais comemos, mais queremos. É impressionante. Mas quando retiramos, depois já não apetece tanto. Por isso é como eu não sou viciada no álcool, porque não aprecio muito o paladar do álcool, mas há pessoas que quanto mais bebem, mais querem. Parece que sentimos a necessidade, porque o açúcar relaxa. Ele ajuda a aumentar a produção de serotonina, que é aquela hormona de bem-estar, e como nós estamos tão estressados no nosso dia-a-dia, às vezes precisamos desse tal relaxamento. É por isso que quando estamos estressados apetece o doce, apetece o hidrato, não apetece o ovo, não apetece estágio, não, apetece uma coisa doce, porque está esse tal relaxamento, por isso pode ser viciante. Pois, isso é sem dúvida. Mas o exercício também tem um efeito semelhante. É. Por isso, às vezes Endorfina, temos que ir não é? É endorfinas, exatamente. Tudo isto é explicado por hormonas, não é? É mesmo, por isso... Há resposta para tudo. Às vezes não, aí a parte da serotonina não, mas aí o exercício já vai melhorar nesse processo, por isso... Estávamos aqui a falar num ponto, eu sei que o André tem outra pergunta, mas tu tocaste aí num ponto que é o álcool. Portanto, o álcool também é carboidratos. Outra questão, portanto, estamos aqui à beira do Natal, mais excessos. Que efeito tem o álcool, por exemplo, num plano alimentar ou assim, digamos, no organismo? Muito significativo, muito significativo. Um licor pode rondar entre 100 a 150 quilocalorias. Só para ter noção, um pãozinho tem 140 quilocalorias. Por isso um está licor, a beber portanto, um copinho. Um copinho, um shotzinho. Já lá foi um pãozinho. Claro que não tem nada a ver em termos... pãozinho. Não tem nada a ver em termos nutricionais, não se pode comparar. Claro. Mas se a São pessoa quer ter vazias, calorias vazias, exatamente. Um copo de vinho
vinho tem, por exemplo, 130, 140 também quilocalorias, por isso as esponjas podem ir até 300 quilocalorias, às vezes é o mesmo valor calórico do que um bolo, por exemplo, por isso elas são muito significativas. E o que eu noto é que muitas pessoas ficam muito inchadas com as bebidas alcoólicas, fazem muita retenção de líquidos depois de beber álcool, e isso também reflete um bocadinho no peso. Por isso, tudo com peso e medida. Claro que o ideal era, para as mulheres, era uma cerveja diária ou um copo de vinho diário, desde que não tenha nenhuma contraindicação de saúde. E para os homens são 2 cervejas ou 2 copos de vinho. Por isso... É dose recomendável? Sim. Não é recomendável. Não é recomendado. Aceitável. É aceitável, exatamente. Por isso, deixe mas há certas pessoas que querem perder peso, se têm problemas de saúde, aí não vamos por aí, não vai estar a colocar isso diariamente. Não, estamos a falar só um dia de festa. É melhor não dizer isto, porque Senão, senão salto todos os dias. Todos os dias está ali. Depois fica alcoólico, o problema é maior. Culpa da Márcia. Pior a emenda que o soneto. Portanto, olha, o André Santos coloca também outra pergunta. Fez muito bem, várias perguntas. Faço várias perguntas. Tenho curiosidades, porque não? Interessa participar. Pergunta: o glúten contribui para a inflamação do intestino e outras irritações que se manifestam, mesmo em indivíduos que não diagnosticados com a doença celíaca? É assim, ultimamente tenho trabalhado muito essa parte e é incrível os resultados que conseguimos ter. Por exemplo, essas pessoas com as enxaquecas, quando eu tiro o glúten, têm resultados fantásticos. Por isso, não é só por ser celíaca que nós... também não concordo que toda a gente devia tirar o pão, mas infelizmente hoje em dia o pão está a ser produzido em massa e para produzir o trigo, às vezes eles colocam um pesticida que depois vai estar presente na nossa alimentação constantemente, que é uma pena. E não sabemos se este efeito do glúten é mesmo do glúten ou se é deste pesticida, porque é engraçado, quando uma pessoa come trigo de casa, que plantou em casa, não tem esse efeito. Por isso... Sim, as pessoas antigamente, ninguém era intolerante ao glúten. E, no entanto, a nossa alimentação era sobretudo baseada... Tinha algum pão. Por isso, mas as pessoas tinham a sua produção. É engraçado, eu noto isso a alguns pacientes. Quando eu como aquele pão de Santana, que a senhora tem um trigo lá de casa, eu não sinto nada. Por falar nisso, olha, nós queremos também convidar a Mó Funchal, grande pão, muito bom. Por exemplo, o pão fermentado. Por exemplo, hoje em dia nas padarias não fermentam o pão. Por acaso quero falar com o senhor, mas não fermentam. Quero falar com o senhor da Mó? Sim, por acaso é um pão de boa Já qualidade. Provaste? Não provei. O de batata é ótimo. Eles fazem várias misturas. Mas por acaso já tenho alguns pacientes que fazem. Eu faço o meu próprio pão em casa. Muito bem. Como eu também, eu sofro e onde alergias. Compras qual é a farinha que usas? Eu faço farinhas, por exemplo, faço com aveia, faço com farinha de amêndoa, faço com os ovos, com bananas, aí vou fazendo as minhas receitas, mas como eu sofro de muitas alergias, eu, por exemplo, também retiro um pouco o glúten porque ajuda-me nas minhas alergias. Na minha adolescência, eu era uma constipada quase a 100%. E quando fui ao médico, disse, olha, tu tens alergias e tens que viver com isso. E agora aprendi a gerir um pouco as minhas alergias com a alimentação. E aí eu vejo que não é só a moda do sem glúten e tirar os laticínios, não, eu própria senti isso na pele e eu não tenho que retirar sempre, eu consigo ir a um convívio e consumir, mas eu sei que as minhas alergias ficam piores. Claro que há certas alturas do ano que eu posso estar um bocadinho pior, mas antes eu estava sempre constipada todos os dias, que é um desconforto muito, muito grande. Quem sofre de alergias sabe como é que é. E hoje em dia consigo controlar um bocadinho melhor, por isso quando as pessoas dizem que tirar o glúten é simplesmente uma moda, é assim, eu sinto isso na pele e não acho que seja uma moda. Se é do glisfosfato, que é aquele pesticida, se é do pão não ser fermentado. Ainda é incerto, mas já há algumas evidências que poderá estar relacionado com as toxinas. Já demonstram até algumas influências de doenças autoimunes e eu acho que temos de descobrir mais o que é que se passa aqui. Se a pessoa não consegue digerir. Na tua condição, acho que devias dar uma chance ao pão da Mó, porque é produzido com trigo. Sim. Ok, eu não sei em que circunstâncias é produzido. Sei apenas que é regional, portanto não é massificado, não é em grande escala. E ele fermenta o pão. Nós antigamente deixávamos o pão a fermentar. É a fermentação mãe que
Que E é não só, deixar simplesmente o fermento atuar. O pão é um produto fermentado, se podemos dizer assim, não é bem, mas ele tem que ser fermentado para quebrar um pouco esse glúten que está presente. Será que é isso que também está a influenciar? É pegar na farinha, colocar a fermento e colocar no forno, e que antigamente deixavam ali fermentar, porque era isso que era necessário, e depois degradava melhor o glúten? Será que era isso? Será que o é do meu trigo? pai, ele defende muito isso que tu dizes. Aliás, isto é um bocado... Isto vai tirar a vontade, se calhar, de algumas pessoas de comerem aquele bolo do caco Sim, que é da feira, que é o bolo do caco, que aqui não fermenta nada. Porque as pessoas dizem, está fofo. Está fofo na hora que sai Sim. do calor. Mas depois E aquilo... depois analisam bem como é que ficam a seguir. Eu acho que são raras as pessoas que conseguem dizer sinto uma leveza quando eu como bolo do caco. Eu acho que não. Ele tem uma sensação pesada. Desculpa os vendedores de bolo do caco. Eu pessoalmente de vez em quando como, não vou estar a dizer que não, Sim, que eu aqueles adoro. guilty pleasures. Que Mas na são hora... não, sabe bem, mas é um pão que não é fermentado, uma farinha de péssima qualidade, mas sim faz parte da nossa cultura, por Aquele bolo isso... do caco tem isto de altura. Um bolo do caco, como o meu pai gosta de comprar, ele compra às vezes no campo, tem isto de altura. E é favado até. É um bolo do caco como faziam antigamente, que hoje em dia já não fazem. Temos que voltar antigamente em tudo. Temos que voltar mesmo a forma como confeccionavam. Antes lavavam o arroz, hoje em dia não lavam. Temos que lavar o arroz. E infelizmente às vezes para conservar os cereais, às vezes colocam coisas que também não devem. Por isso temos que lavar os cereais. Por isso são coisas que antigamente se fazia, hoje em dia deixou-se de fazer. Eu Depois acho que estamos isso mais são informados, mas depois estamos mais preguiçosos, não é? preguiçosos. E depois eu acho que as pessoas dos 30 não gostam de cozinhar. E depois muitas vezes não fazem comida em casa. Já nos 40 noto que isto já não acontece tanto, já gostam mais de cozinhar, mas está... Mas sabes, eu vou falar, pronto, eu senti-me visado, porque de facto eu não sou o maior cozinheiro, mas uma das coisas eu tenho em minha defesa, e isto é um bocado... É em minha defesa, mas é quase deitar as culpas para alguém. Mas as nossas mães acostumaram tão mal. Eu É obrigado, sei. mãe, é obrigado. Trataste-me lindamente, mas se trataram tão mal, depois a pessoa fica mal acostumada, É sabes? verdade, é verdade. É Não por isso que eu consegui. acho que temos de ter aulas de cozinha na escola. Temos de Pois é, ter aulas temos de que mudar cozinha na muito. Há escola. muitos hábitos Acho que para isso, mudar. aprendemos tanto disto, daquilo, que esquecemos muitas vezes, e uma coisa tão básica como aprender a cozinhar, que é para o resto da vida, Atenção, eu não cozinho, aprendemos. mas não tenho muita vontade. Sim, e aprender a plantar. Nós não sabemos plantar. Nós devemos saber cultivar a nossa própria comida, mas hoje em dia não Essa é a fazemos. melhor fonte de garantir os melhores nutrientes, porque sabes o que é que Sem deitaste. dúvida. O meu- Eu pessoalmente tenho essa sorte. Tu fazes. Tenho a sorte, tenho a minha sogra, os meus pais, Pois eu que também, gostam. mas os nossos pais e sogros não estarão aqui para sempre. E eu ainda não. Exato. O meu pai Temos que aprender. sabe tanto sobre. O meu pai estudou na Escola de Agricultura do Algado Baixo há muitos anos. Fantástica. E ele sabe tanto que eu nunca absorvi, nunca terei aquela informação que é tão Sim. útil. E hoje em dia, se calhar, eu antigamente não valorizava, porque eles iam-me a levar para a Mas hoje em fazenda, dia- era um castigo para mim. Mas hoje em dia tenho mais noção do valor que a informação que ele tem, É daquilo que ele sabe verdade. fazer. Eu concordo. Sim. E E nós às vezes eu precisamos. pergunto ao meu pai, mas como é que se faz? Ele, é simplesmente fazer isto e já está. E eu às vezes digo ao meu namorado, vamos para a horta, nós próprios vamos plantar, e nós vamos ter uma horta e vamos plantar. Isso não há hipótese, temos que aprender. Nós daqui a Eu uns acho anos que vamos isso- estar a desejar de voltar para Vamos, essas... por isso eu acho que eles estão cá para ensinar e nós temos que aprender. Tens que aproveitar, sem É um dúvida. desafio, por isso nós vamos plantar as nossas alfaces. Vai ter de ser. Se bem que a alface, o meu pai diz, é dos alimentos mais difíceis, porque aquilo que tu compras no supermercado é dos que levam mais pesticidas. É dos piores que podes comprar. Mas em casa já não, Em casa já podes- não tem que crescer tanto. Já podem ser mais pequeninas, as folhas não têm que ser perfeitas. Eu acho que em casa, mesmo se tiver uma cenoura toda tortinha, não faz mal. Eu acho que no supermercado tem que ser tudo direto, tudo perfeitinho, porque senão não vende. Pois, lá em está. casa... Não é por aí. Às vezes eu tenho, por exemplo, nós gostamos de plantar tomatinhos cherry, às vezes tem umas pintinhas que nota-se que foi um bichinho ali, mas não interessa, são saborosos, acho Pois que é. isso não é por aí. Não tem que ser perfeito as Sim, as coisas pessoas às de... vezes são muito picky, tipo, É verdade. não pode ser assim, tem que ser perfeito. Não é? Não tem que ser perfeito. Mas as pessoas já estão a perceber que com estas Então, novas então. doenças estão a perceber, bem, se calhar antes é que era melhor. Exato. Mas bem, olha, acho que temos que. Isto tudo está para aí com 1h10. 1h10. Portanto, vamos despachar estas perguntas do André. Tem mais uma. O André é de tudo. Fantástica. Espero Obrigada, que André. esteja a correr bem aí no Uruguai. Deve evitar-se as carnes vermelhas e os enchidos. É assim, eu acho que há tantos tipos de carne que nós devíamos também variar mais. Embora, infelizmente, as carnes estão cada vez mais alteradas, a forma como os animais são criados são cada vez piores.
desde a carne de vaca, desde o frango, infelizmente. Isso é outra coisa que devemos ter em casa, produzir os nossos próprios frangos caseiros. Claro que nem toda a gente tem espaço para ter os seus próprios frangos. E a carne é diferente, nem toda a gente aprecia a galinha. Eu pessoalmente gosto mais e não compro frango do supermercado, só se mesmo os meus pais não tiver, mas não opto por frango do supermercado. Mas sim, a carne de vaca podemos consumir, talvez não com tanta frequência, mas variar. Temos tantas outras carnes, temos o peru, temos o frango, temos os diferentes tipos de peixe. Por isso a variedade é muito importante. Mas qual é a maior razão para às vezes haver uma sombra ou uma nuvem negra sobre a carne vermelha? Porque ela tem mais gordura, mais infiltrada, vamos dizer, mais dentro da carne. Por exemplo, a carne de porco, conseguimos ver a gordura mais por fora e conseguimos retirar. A carne de vaca não. Nós vemos isso quando fazemos uma espetada. Ela até fica macia porque a gordura que está intermuscular derrete e torna a carne mais... a flor. Por isso torna a carne mais saborosa, mais macia. É verdade, mas é mais difícil tirar essas gorduras que estão intermusculares do que propriamente aquela que está de fora. E aquela questão de... Dizem que é muito mais difícil de digerir a carne vermelha. Talvez por aí também traz um grande contributo para o cancro do cólon. Existem evidências disso? É assim, a carne vermelha é uma forma de diagnosticar uma pessoa se tem pouca acidez gástrica, é perguntar, quando come carne vermelha sente que se comeu isto parece comer um boi, aí eu já sei que a pessoa tem pouca acidez gástrica, por sim, demora algum tempo a fazer a sua digestão e quando uma pessoa tem pouca acidez gástrica é ainda pior. O que significa uma pessoa que tem pouca acidez gástrica não consegue fazer uma correta digestão e que por sua vez não consegue fazer uma correta absorção dos alimentos. A minha mãe sofre um bocado desse problema. Infelizmente. E depois essas pessoas pensam que têm azias de vida muito ácida e é o contrário. Têm azias de vida pouco ácido porque a comida não está a ser bem digerida. E às vezes colocam antiácidos para tentar melhorar e só estão a piorar a situação. Por isso às vezes um dos sintomas, se sentir realmente esse infartamento, essas azias, ver que realmente quando come carne vermelha se sente infartado ou não. Se sente muito infartado, afinal não é bem muito ácido que tem. Claro que há outras coisas que também temos que ver, claro que não é assim tão linear. Como é que se pode dar uma resposta para gerar, não sei se pode gerar mais ácido ou não, ou simplesmente temos... Conseguimos, por exemplo, colocar o sumo de limão logo após a refeição. Essas pessoas depois sentem um bem-estar tremendo, por exemplo, até notam uma redução tremenda nos gases, porque sim, quando não digerem bem a comida também produzem mais gases, que é desagradável, que para certas pessoas até provocam dores abdominais e até dores bem fortes. Por isso às vezes há outras soluções, desde o vinagre, há soluções que podemos arranjar, ou se não, será que é alimentos que é sensível e não consegue digerir e tem que retirar esses alimentos, é por isso que está a produzir essa tal azia. Por isso temos de descobrir o que é que se passa aqui, qual é realmente a causa base. Muito Nunca bem. tratar o sintoma, mas tratar a causa do problema. Porque se está sempre a tratar o sintoma, nunca vai descobrir, o sintoma vai sempre... Vai estar sempre na oficina, não é? É como se estar a limpar o chão, mas depois a torneira está sempre aberta. Não, tem que limpar o chão e tem que fechar a torneira, porque senão está sempre na mesma situação. Pois é, sigam estes conselhos muito sábios. O André pergunta ainda a questão dos ovos, porque antigamente a minha mãe ainda defende isso. Já não, porque eu também já desmistifiquei um pouco. O ovo é mau ou é um super alimento? Há um limite diário, semanal recomendável? É assim, o ovo... Antigamente dizia-se que comer mais do que um por dia, ou dois. Quem tem problemas genéticos de colesterol, sim, aí não podemos abusar nos ovos, porque isso nota-se nas análises. Aí temos de ter cuidado para descobrir se temos essa alteração genética de colesterol, porque nós comemos o colesterol, mas também temos a produção interna de colesterol. E as pessoas com alteração genética de colesterol, a produção interna acaba por não se equilibrar, porque nós geralmente quando comemos o colesterol e temos a produção interna, geralmente conseguimos equilibrar as duas coisas. Quem tem alteração genética de colesterol não consegue fazer esse reajuste. E essas pessoas eu não recomendo colocar muitos ovos na sua alimentação. Mas se não tem nenhum problema genético de colesterol, eu geralmente nas minhas consultas o que eu faço é comer só por um ovo por dia. E não faço mais do que isso. E quando a pessoa diz, olha, eu sempre tive colesterol alto, eu nem sequer coloco um ovo por dia. Aí eu vou espaçando mais a introdução dos ovos. E depois eu analiso sempre nas análises o que é que foi a consequência. E aí podemos aumentar. Eu tenho pessoas que fazem 2 ovos por dia e não há consequências nenhumas, até pelo contrário. Estão mais saciadas, o peso mais controlado, não houve, até reduziram o colesterol nas análises. É por isso que isto tudo tem que
Tem que experimentar, tem que ver a parte genética, se realmente tem essa alteração, se sabe que não tem essa alteração. Então pode introduzir diariamente, pode introduzir 2, mas sempre avaliando as consequências dessa mudança. Nunca fazer, agora pode comer 3 ovos por dia. Não, depende do seu organismo e ver qual é a sua reação a esse mesmo colesterol. Portanto, começar e depois e reavaliar. É começar e reavaliar. Parar, fazer durante um tempo, reavaliar e fazer ajustes. E há pessoas que não toleram bem a clara do ovo e sentem também desconforto gastrointestinal com a clara do ovo. Por isso, essas pessoas não vou dizer para colocar um ovo diariamente. Ou sentem que pioram as alergias quando têm ovo na sua alimentação. Por isso, acho que estas situações não é tudo linear. Eu posso, eu não posso. Temos que analisar o todo para perceber o que é que eu sinto. Por exemplo, eu coloco um ovo diariamente na minha alimentação e eu baixei o meu colesterol, por exemplo. Por isso eu não tenho essa alteração. Existem evidências científicas que estão a dizer ao contrário do que se dizia antigamente, mas lá está. Cada caso é um... Mas eu acho que tem a ver com as alterações genéticas do colesterol, porque verificaram quando essas pessoas comem mais ovos, aumentam mais o colesterol. Por isso aí também temos que analisar cada caso como um caso. Acho que nunca generalizar, acho que isso é um mal de Em todas nutrição. as áreas. Aliás, o que tenho percebido aqui com todas as pessoas, vamos no 10º episódio e pessoas sempre de áreas diferentes e o que fica é isso, nada é exato. Nada é exato, é mesmo isso. Temos de ter sempre uma extensão de ponderações, não pode ser 1, 2, não, há várias. E há algumas ponderações que nós ainda nem sabemos que é preciso ponderar. Portanto, é não há respostas para tudo, mas estamos no bom caminho. E depois os alimentos vão alterar tanto ao longo dos anos que eu Depois acredito... também estamos a ver muitas mutações genéticas. Isso acredito... Isso seria outro grande assunto que levaria mais uma hora. Vai ser um grande desafio. Olha, Márcia, foi Obrigada. uma conversa tão boa, tão esclarecedora. Muito Tu tens imenso jeito. Tu devias estar aqui, devias estar deste lado, tens muito jeito para comunicar. Obrigada mesmo pelo convite. Ora, muito essa. obrigada. Eu é que agradeço teres vindo. Foi, até para mim, a nível pessoal, gostei muito porque há muitas questões que eu tinha e gosto sempre de ouvir uma opinião profissional. E olha, foi super esclarecedor, super informativo. Acho que as pessoas lá em casa também vão gostar. Olha, eu quero saber onde é que as pessoas podem consultar? Onde é que estás a dar consultas? Assim, podem ir ao meu site www.nutricionista.marciafreitas.com. Tem lá os locais, que é no Ginásio Platinum, na Mais Clinic e no Serviço Médico de Urgência. E depois, como vai haver mudanças no próximo ano, aí vou atualizar de todas as mudanças que vou fazer, mas podem ir ver o meu site e aí todas as mudanças vão estar qualquer lá. Pessoa, imagina, qualquer pessoa que não seja cliente do Platinum, mas se puder ir ao horário em que tu estás no Platinum, também pode marcar também lá. Pode, mas gostava que realmente aí não é só os clientes do ginásio que podem ir, por isso sim, podem. Mas aí algumas pessoas às vezes não sabem disso, por isso às vezes é importante informar. Nem mais. Bem, olha, já agora sigam o trabalho da Márcia nas redes sociais também, porque ela... sigam o novo projeto que vem aí, vai ser maravilhoso. Novo projeto, muito bem, mas sigam o Instagram da Márcia, sigam o Facebook da Márcia, estejam atentos à Antena 3, porque ela depois conseguem ouvir o conteúdo sempre, não é? Fica sempre disponível. Geralmente o Romano e a Valentina gravam e é assim, já ou eu coloco na minha ou na Antena 3, por isso... Tem sempre conteúdo informativo, sigam, que o trabalho dela é muito bom. E pronto, olha, sigam também, não se esqueçam também de seguir, quem já segue e quem não segue ainda seguir, pôr gosto nos vídeos, nas publicações, todo o apoio que vocês puderem dar, não estamos a exigir muito, acho eu, é um mínimo dos mínimos, fazer um clique, 2 cliques, e olhem, Feliz Natal, já agora, já está quase, já podemos começar a desejar, Natal. E espero que tenham gostado e até ao próximo. Já está. O tempo passa a voar.